A reforma de Lutero, a reforma protestante, a partir de 1517, na Alemanha, teve como base alguns pontos característicos. Primeiro, Lutero rejeitou a Igreja como instituição hierárquica. Não existe o Papa, não existem os bispos, tudo isso é uma invenção dos homens. Como se Cristo não tivesse instituído o colégio episcopal com Pedro como chefe desse colégio. Segundo, ele eliminou a tradição da Igreja, ficou só com a Bíblia. Era aquela frase dele, sola scriptura, o que não tiver na Bíblia não tem valor. Mas e toda a tradição que veio dos apóstolos, o credo que veio dos apóstolos, os sacramentos, cuja fundamentação chegou a nós pelos apóstolos, tudo foi desprezado. Não é? Depois também, sola fidei, só a fé. Basta você ter fé, não importam as obras que você faz, as obras estão corrompidas por causa do nosso pecado, então você tem que ter somente fé. Bom, São Tiago, na epístola dele, coloca bem claro, você me mostra a sua fé, que eu mostro as minhas obras. Não é? Sem obras, a fé é morta. Mas Lutero ficou só com a fé. E depois desprezou os sacramentos, desprezou um monte de outras coisas e fundou, então, a igreja chamada luterana. E essa igreja luterana rapidamente se subdividiu. Por quê? Porque os seguidores de Lutero foram se desentendendo também entre eles. Então, Calvino fundou a igreja calvinista em Genebra. Né? Depois nós tivemos Zwinglio, na Suíça, fundou a igreja na Suíça. Né? E hoje nós temos aí esta, eu diria quase que infinidades de comunidades protestantes separadas, né? A partir ali de 1517 com Lutero. Okay? E o nome histórico que essas comunidades receberam foi o nome de protestantes. Por quê? Porque lá na chamada Dieta de Espira, em que eles foram obrigados pelo rei católico na época, Carlos V, a aceitarem uma série de coisas, não aceitaram, protestaram, e aí receberam o nome de protestantes. Ficou este, então, o nome histórico. A partir daí, nós tivemos muitas igrejas separadas. Por exemplo, algumas delas que eu posso ler, a Igreja Episcopal, com Henrique VIII, a partir de 1534, depois a chamada Igreja Reformada, a Calvinista, de João Calvino, a partir de 1541, na Suíça, depois a Igreja Menonita, de Meano Simons, em 1550, na Holanda, depois a Igreja Presbiteriana de John Knox, né? 1567, na Escócia, a Congregacional, com Robert Bruce, 1580, na Inglaterra, a Igreja Batista, com John Smith, né? Em 1604, na Holanda, a Igreja Quaker, okay? Com John Fox, 1649, nos Estados Unidos, depois a Igreja Metodista com John Wesley, em 1739, na Inglaterra, depois vieram os Mormons, né, com Joseph Smith, 1830, nos Estados Unidos. Eu estou listando apenas algumas das mais importantes, das maiores, né, sem contar essas comunidades pequenininhas que aí em qualquer rua de qualquer cidade da América Latina você encontra. Né. Tivemos os Adventistas com William Miller, 1831, nos Estados Unidos, o Exército da Salvação, de Catarina Booth e William Booth, em 1885, na Inglaterra. Depois, a Ciência Cristã, de Mary Becker, em 1875, nos Estados Unidos. Os Pentecostais, de Charles Parham, 1900, nos Estados Unidos. Os Testemunhos de Jeová, de Charles Taze Russell, 1916, nos Estados Unidos. Os Amigos do Homem, na Suíça, em 1920, e hoje temos aí a enorme Igreja Universal do Reino de Deus, né, que nós temos aí com o Edir Macedo, fundou em 1977 no Brasil. E continua. A subdivisão continua. E continua exatamente por quê? Porque não tem uma unidade. Porque não tem um Papa, não tem um catecismo, não tem um ponto de união.